com muita alegria que eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Queremos no dia de hoje dar continuidade ao nosso estudo teológico. Meus irmãos, antes de nós começarmos essa aula, eu gostaria de lembrar aos irmãos que nós temos, desde terça-feira dessa semana, lançado diariamente um vídeo a respeito do nosso curso básico de teologia. Estamos estudando bibliologia. Esta é a primeira matéria de aproximadamente 12 matérias que nós vamos estar estudando neste curso. Os vídeos eu tenho lançado diariamente no meu Facebook, no meu Instagram e também no meu canal no YouTube. Falando no meu canal no YouTube, eu peço por gentileza que os irmãos entrem no meu canal no YouTube, se inscrevam, deixem o seu like, o seu comentário, porque isso muito vai me ajudar, tá? O meu canal no YouTube é Valdecir de Almeida Oficial. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, por você estar contribuindo para que o meu ministério possa ser abençoado cada vez mais pelo Senhor, nosso Deus. Pois bem, dito isso, meus irmãos, nós queremos no dia de hoje, então, estar falando um pouco acerca do cânon sagrado. O que é o cânon da Bíblia Sagrada, irmão Valdecir? O termo cânon, meus irmãos, significa literalmente cana de medir, padrão. Esse termo ele foi empregado pela primeira vez por um dos pais da igreja, Orígenes, professor da Escola Teológica de Alexandria, no Egito. Ele empregou este termo para fazer diferenciação entre os livros canonizados, ou seja, os 66 livros que compõem a nossa Bíblia Sagrada e que são inspirados pelo Senhor nosso Deus, dos livros apócrifos, que foram os livros escritos sobretudo no período interbíblico, período que nós sabemos que Deus não falou. O período interbíblico é aquele período, meus irmãos, de aproximadamente 400 anos, onde o último profeta, Malaquias, encerrou a sua profecia. Passou-se um período de 400 anos e Deus voltou a falar somente através do profeta João Batista, aquele que preparou o caminho para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a maioria destes livros apócrifos foram escritos nesse período. Por que o nome, o termo apócrifo? Porque este termo significa espúrio, significa falso, significa sem inspiração divina, sem autenticidade. Este é o significado da palavra apócrifo. Pois bem, continuando então, meus irmãos, a falar acerca da canonização dos livros que compõem a nossa Bíblia Sagrada. É importante nós entendermos um pouco como se dava este processo, o processo de canonização dos livros da Bíblia Sagrada. Os livros do Antigo Testamento, a sua canonização foi encerrada no ano de aproximadamente 445 a.C., ou seja, na época ali de Esdras. Então os rabinos judeus, eles então chegaram num consenso que os 39 livros do Antigo Testamento que eu e você conhecemos eram inspirados por Deus. E então eles foram canonizados, eles foram aceitos, reconhecidos como inspirados por Deus. Nós sabemos que, em se tratando dos livros do Novo Testamento, o último livro a ser escrito foi o livro do Apocalipse, aproximadamente entre os anos 96 e 100 depois de Cristo. Porém, a canonização, o término da canonização do Novo Testamento se deu no final do 4º século da era cristã. Então, a pergunta que não quer calar: como era feita este processo de canonização?
Meus irmãos, nós vamos citar aqui alguns exemplos deste processo, de como era feito este processo para determinar se o livro era canônico ou não. O primeiro exemplo que eu quero citar aqui é o exemplo do autor do livro. O autor do livro que estava sendo então sendo examinado, era necessário que ele tenha sido um discípulo, um apóstolo de Jesus ou um discípulo de um dos apóstolos de Jesus. Por exemplo, João Marcos, que escreveu o Evangelho segundo Marcos, ele não era um apóstolo de Jesus, porém ele era discípulo de um dos apóstolos de Jesus, a saber, o apóstolo Pedro. João, que escreveu o livro do Apocalipse, escreveu 3 cartas, escreveu o Evangelho de Jesus segundo o seu nome, segundo João. Ele fora um dos apóstolos, um dos 12 apóstolos de Jesus. E Paulo, irmão Valdecir, como é que fica Paulo nessa história? Paulo, meus irmãos, nós sabemos que ele não fora um dos 12 primeiros apóstolos de Jesus. Porém, a Bíblia Sagrada nos relata, no livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo fora chamado pelo próprio Cristo. Jesus Cristo se manifestou para Paulo. Então, Paulo, meus irmãos, fora um apóstolo chamado, vocacionado, separado por Cristo para o ministério. Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos e escreveu um dos evangelhos. Lucas, ele não fora um apóstolo de Jesus, mas ele foi discípulo de um dos apóstolos de Jesus, a saber, o apóstolo Paulo. Outra forma que se fazia a seleção, né, para saber se o livro passava no crivo, se o livro então seria canonizado ou não, era o assunto do livro. O assunto do livro, meu irmão, minha irmã, ele teria que ser coerente com a narrativa dos demais livros que já haviam sido reconhecidos, né, como inspirados por Deus. Por exemplo, quando estava sendo feita a avaliação da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, era necessário que o conteúdo deste livro, desta carta, fosse coerente com os demais escritos, os demais livros que já haviam sido confirmados como inspirados por Deus. Como, por exemplo, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, já havia sido já havia passado pelo processo de canonização quando 1 Timóteo foi escrita, né? Estava passando então pelo processo de ser canonizada ou não. Então se media, se comparava o conteúdo da carta, do livro que estava passando pelo procedimento de canonização com o conteúdo dos demais livros, das demais cartas que já haviam sido aprovadas como canônicas, e então o livro era aprovado ou não. Tá bem, meus irmãos? Então, esta era uma das formas pelas quais os livros, as cartas eram então avaliadas para saber se eram inspiradas por Deus ou não, tá? O assunto de hoje seria isso. Eu peço para você que você faça o seu comentário, compartilhe, enfim, que você venha estar também levando essa mensagem aos seus amigos, às suas amigas, porque eu tenho certeza absoluta que vai servir de muita valia, de muita bênção nas vidas de todos nós. Deus os abençoe na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.